Bom dia a todas e todos. Please take your seats. Por favor, tomem assento. Sentem-se, por favor. Antes da gente começar a nossa sessão, nós vamos ter uma apresentação surpresa, uma fala surpresa de Baune Tuala. Cadê ela? Sumiu. Ah, tá aí. Morning, everyone. My burdens are many, so I'm going to stand here at the podium. Hi. So my name is Bauna Twala, and I am a legal researcher at Section 27. And this morning, I would like to speak to you about the pervasive, persisting, and systemic impact of excessive pricing on access to affordable medicine. I'll be drawing a lot from the South African experience and really what that looks like in reality and in terms of achieving access to medicine in South Africa. So before I begin, I do want to acknowledge that I am telling a story that does not belong to me. And I really want to recognize that at the height of the HIV crisis, without giving away my age, I was a child, really, and colleagues and comrades like Sbongile and her colleagues and comrades were the people who were actually in the trenches doing the work of fighting for access to HIV medicines, and really just to recognize their efforts and their work on that. And I will do my best to tell that story. Okay. So I'm going to highlight these specific things: drug-specific campaigns, the need for systemic systemic domestic reform, how to make TRIPS flexibilities real and effective, and until they are, patent law will continue to prioritize corporate profits over lives. Okay, so I'm going to tell you the story. I'm going to tell you 3 women's stories, and I'm going to tell you their efforts to access medicine and what their stories and efforts tell us about the systemic nature and the impact of poor access to medicine. So the first woman that we're going to talk about is Hazel Tau, and she was a counselor. And she was making 4,300 Rand per month. I'm trying to think of how to quantify that. Like in dollars, it's a couple of $100 without factoring in inflation and time. And really, it was barely a living wage. And she had HIV. And her body was ravaged by the disease, and her CD4 count was alarmingly low, and her weight had dropped incredibly low as well. And this was all knowing that there were life-saving ARVs that were available, but because GlaxoSmithKline, as well as Boehringer Ingelheim, had priced the drugs at 1,000 Rand a month, she couldn't afford to get access to those drugs. And so she was essentially dying knowing that these medicines were available. And they were able to price these drugs in the way that they did because they controlled the monopoly on ARVs, well, that specific drug in South Africa, and they refused licensing to other manufacturers in order to increase access, provide for competition, and decrease the price. And so it was impossible for Hazel Tau and others like her, many others like her, to get access to this drug. So then what they decided to do was that together with the Treatment Action Campaign and the AIDS Law Project at the time, they took GlaxoSmithKline as well as Boehringer Ingelheim to the Competition Commission, and they argued that the high prices violated competition law.
right? So the Competition Commission found that the companies were using their patent monopolies to deny licenses as well as to keep prices high. And they referred this matter to the Competition Tribunal, which was is the adjudicatory body on competition matters. Now, before they could consider this, they managed to settle out of court. And the impact of that settlement was that the drug dropped by 90%, the price of the drug, and they agreed to grant licensing on the drug as well. Most importantly, it saved millions of lives. However, this was at the cost of millions that had been lost and died. And this was after campaigning and advocacy and protests and litigation. Okay, so that's the first story. Now, the next woman I want to tell you about, her name is Thobeka Taki. And before she comes into the story in 2016, in 2009, a drug called trastuzumab is registered in South Africa, and it is a drug which prevents the development of aggressive HER2 breast cancer cells, and it's registered in South Africa, in 2001, and it's eventually owned by Roche, and they registered even more patents in 2009, and essentially those patents will then expire in 2033, but most importantly, it allows Roche to monopolize the market on this particular drug, and because of the high cost of the drug, very few people could get access to this drug. So then in 2016, Thobeka Taki joins the campaigns to get access to trastuzumab, which, by the way, you couldn't get access to on certain medical aid schemes, and you also couldn't get access to it in the public sector. So essentially, if you had this particular type of cancer, you wouldn't get access to the specific drug because it was too expensive. So eventually, after much campaigning, the national department then signs a contract at a public health price, but it's still too expensive for some provincial health departments to get access to this. Thobeka Taki unfortunately succumbed to the disease, and she passed away without getting access to the treatment. So importantly, last year in February, the Competition Commission found that there was excessive pricing conduct on trastuzumab in the private sector and in the public sector at different times, but that conduct existed up until 2020. And they quantify an estimated 10,000 HER2 breast cancer patients were unable to receive treatment due to that excessive pricing conduct. And those 10,000 patients account for 50% of new patients in the time that they had indicated. That is a disturbingly and concerningly large amount of people. So these are a sample of the stories that managed to be heard, that managed to get mobilization and campaigns, and whose impact is quantifiable in some way, but they serve only as a very, very small sample of the impact of lack of access to medicines. Access to medicines is not an abstract campaign tagline. It's something that's very, very real, and daily it's affecting people's lives, many of whom have had to resign themselves to the inability to be able to access certain medicines because they couldn't get one of the organizations sitting in this room or someone else to be able to campaign and mobilize in their favor. And so these stories also highlight really though the utility of drug-specific campaigns, but also their inefficiency against a systemic problem. And so then we have Fix the Patent Laws campaign in South Africa, which then realized that really what we need to do is make the patent laws work better for people that need to get access to medicines, and really kind of maximizing domestic reform and using domestic laws to be able to maximize existing TRIPS flexibilities. While doing that and recognizing that there is still a disjuncture between TRIPS flexibilities that are repeatedly emphasized in Geneva and their implementation at a domestic level, and the contortionist strategies
that patients have to undertake in order to access medicines and maximize and use the TRIPS flexibilities that exist. So there is a continued emphasis that patent rights do not trump public health and health rights, but the reality is that they very much do. So the last story that I'm going to tell you about is the story of Cherie Nell. So Cherie Nell has cystic fibrosis, and she is a woman living in South Africa, and essentially cystic fibrosis is caused by a genetic mutation, and it's a terminal disease, and many people die young from it. And in 2019, a company called Vertex registered a drug called Trifacta. And the drug goes for around 311,000 USD per annum. And you have to take this drug for the rest of your life if you have cystic fibrosis. They also registered this drug, patents against this drug in South Africa, but they have no intention of bringing the drug to market because we can't afford it at 5.7 million South African rands a year. So Cherie Nell has decided to take the case to court to seek a compulsory license. And this is relevant because we were all many of us were in Geneva last year when the outcome of the TRIPS waiver and the emphasis on the benefit and use and the ease of using compulsory licenses. And so she as a patient seeks a compulsory license. In South Africa, this is revolutionary because no patient has sought a compulsory license before. It's also important and notable because she seeks to bring everyone else that has cystic fibrosis along with her under this compulsory license, whereas usually compulsory licenses are limited to the person who gets the compulsory license. And of course, that makes sense if it's a genetic manufacturer seeking the license, but it doesn't make sense if it's a patient seeking the license. She's also done this because it costs almost R1 million to bring a compulsory license litigation, and it wouldn't make sense for every individual with cystic fibrosis to spend R1 million to get access to a drug, as well as to get a compulsory license and to get access to the genetic, which costs 10% of the drug, but it's still R500,000 a year. Okay, so also important because compulsory license has never been granted before in South Africa, and even then there are about a handful of cases that have been brought seeking compulsory licenses. As Section 27, we brought an amicus intervention, and we thought that it was important that we bring the context to the court, as well as to highlight the importance of compulsory licenses as a mechanism for enabling access to medicine. So we wanted to highlight the inefficiency of drug-specific campaigning. We wanted to highlight the impact of we are highlighting the impact of excessive pricing, especially in South Africa's socioeconomic context and public healthcare system. And most importantly, we highlight that compulsory licenses are a legal mechanism to enable access to medicine and restore balance between patent rights and patients' health rights. So in conclusion, the hope is that this case will serve as a wedge to open the door for the use of compulsory licenses, making them accessible as a mechanism to bring about systemic change that moves away from drug-specific campaigns to effective, concrete, predictable, and reliable resolution when engaging in access to medicine challenges. Thank you very much.
Bom dia. Bom dia, buenos dias, good morning. Eu sou o Leandro Viegas, sou secretário executivo do Grupo de Trabalho sobre o Acordo de Pandemias e a reforma do Regulamento Sanitário Internacional, que é um grupo de especialistas brasileiros, coordenados pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, USP, e pela Fiocruz, o Centro de Relações Internacionais, e que envolve também especialistas em saúde global, direito, relações internacionais e áreas afins, né? Antes de a gente iniciar a nossa discussão, que vai ser um pouco diferente do formato em que as outras discussões ocorreram ontem e hoje, eu vou pedir a apresentação dos nossos colegas, e aí eu vou fazer uma introdução sobre a nossa temática e começar o nosso debate. Hello, I'm Sangeeta from an organization called Third World Network. We are headquartered in Malaysia, but we have offices in several developing countries. And our work is to really strengthen the participation and to give power to, I guess, the global south generally. Bom dia a todos e a todas. Sou Jefferson Nascimento. Eu trabalho na Oxfam Brasil. A Organização Sociedade Civil Brasileira é baseada em São Paulo. E eu vou, ao lado do Leandro, comoderar essa conversa que nós vamos ter. Hola, soy Natalia Echegoyen-Berry. Represento al Grupo de Prevención y Preparación para Pandemias de Vacunas para el Pueblo y trabajo en Investiga Más, que es una asociación civil vinculada a la capacitación, formación e investigación. Bueno, yo soy de Argentina. Bom dia a todas, todos e todes. Meu nome é Tatiana Oliveira. Eu sou assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, que é uma ONG de direitos humanos sediada em Brasília, o Distrito Federal, capital aqui do Brasil, e que tem como principal eixo de trabalho a análise sobre política orçamentária, tributária e fiscal, mas que também atua com uma equipe grande até, para uma organização de direitos humanos, na área socioambiental. E eu sou uma das assessoras do socioambiental que toco a agenda climática internacional, então, por isso, eu estou aqui hoje. Bom dia a todas e todos. Sou Pedro Vilardi, sou assessor regional para a equidade em saúde da Internacional de Serviços Públicos, que é uma central sindical internacional que está presente em 156 países e afilia mais de 30 milhões de trabalhadores em todo o mundo. Obrigado. Então, o nosso ponto de partida, na verdade, é a discussão sobre alguns processos de negociação de tratados que estão acontecendo atualmente, em específico, o acordo de pandemias, que está sendo negociado na OMS, né, pelo órgão intergovernamental de negociação, INB, em inglês, e a reforma do Regulamento Sanitário Internacional, que tem recebido uma série de propostas de emendas ao texto original, que foi aprovado em 2005, e que hoje parece precisar de uma revisão mais adequada para que responda aos desafios do século XXI. E isso também com relação à negociação, por exemplo, na COP28, que diz respeito mais especificamente ao clima, né? Então, a nossa discussão aqui vai pensar em como que a justiça climática está sendo observada e emplacada nas negociações específicas de saúde e como a justiça em saúde também pode estar refletida em negociações do clima, né? Nas nossas conversas nos últimos dias, a gente tem visto que a negociação do acordo e a própria reforma do Regulamento Sanitário Internacional são dois processos que não necessariamente todos compreendem com plenitude, muito menos de onde partiram, né, essas negociações, né? Em específico, o que a gente pode observar é que, com a pandemia de Covid-19, o que ocorreu foi um questionamento sobre a capacidade da arquitetura global da saúde de responder adequadamente a uma emergência de saúde
de importância internacional, que é um nome que se dá dentro do Regulamento Sanitário Internacional, e, em específico, a uma pandemia. E, claro, né, ao que o próprio diretor da OMS chamou de um fracasso, né, da comunidade internacional em responder adequadamente às demandas criadas pela pandemia, especialmente para as populações mais vulneráveis, especialmente dos países do Sul, né? Então, o que esse contexto acaba promovendo é uma movimentação, tanto em organizações internacionais, como a Comissão Europeia, né, o presidente da Comissão Europeia propõe a negociação de um novo tratado ou de um instrumento internacional que abarque a resposta a pandemias. Isso é incorporado pela OMS por alguns governos que apoiam essa proposta, e se sugere o estabelecimento de uma Assembleia Mundial da Saúde extraordinária em novembro de 2021, que acaba aprovando a criação do INB, que é esse órgão intergovernamental de negociação. O INB já se reuniu 5 vezes desde o ano passado, ele começou a se reunir em fevereiro do ano passado, e nas 3 primeiras reuniões o INB acabou não negociando linguagem, mas sim acumulando uma série de princípios e valores e direcionamentos que um instrumento internacional deveria agregar para que atendesse efetivamente ao propósito de você ter um instrumento capaz de prevenir, em primeiro lugar, responder e se preparar a possíveis pandemias, né? Nas últimas 2 reuniões do INB que aconteceram já esse ano, elas foram seguidas uma da outra em poucas semanas de diferença, uma linguagem já mais consolidada começa a surgir. A gente tem o que em português nós chamamos de marco zero, o Zero Draft, que é o documento de referência com que os países membros estão trabalhando, e ele indica já algumas tendências, mas também algumas resistências que são muito comuns, já observadas em outras negociações internacionais, principalmente na questão de flexibilização de direitos de propriedade intelectual, promoção do acesso e compartilhamento de benefícios, né? E essa negociação continua, ela tem que ser finalizada em maio de 2024, na Assembleia Mundial da Saúde do ano que vem. Em paralelo, a OMS também está promovendo a revisão do Regulamento Sanitário Internacional, que, na verdade, é o motivador do acordo, porque o que a gente tem hoje de mecanismos internacionais de resposta está baseado em cima da linguagem do RSI, que diz respeito à resposta a eventos de saúde internacional, que são as emergências de saúde de importância internacional. Esse texto já recebeu cerca de 300 propostas de emendas. Existe um comitê específico na OMS que está tratando dessa questão, que está tentando incorporar essa linguagem de uma forma que realmente atenda a uma revisão da arquitetura internacional. E o grande problema que ainda se apresenta é que não está claro ainda como os 2 processos se complementam, né? Apesar de o acordo tratar especificamente de pandemias, a pandemia nada mais é do que um tipo de emergência de saúde pública de importância internacional, que é um evento que está caracterizado dentro do RSI. Então, a grande questão que agora se apresenta para nós é com relação à equidade, porque esse é um parâmetro que permeia as 2 negociações, porque os 2 instrumentos são voltados para pessoas, né? A gente não pode pensar só para países ou empresas que produzem medicamentos, vacinas e outras tecnologias de saúde, né? Como que as pessoas se beneficiam desse processo? Então, tendo em vista isso, né, a gente tem uma série de questões que precisamos abordar, e uma delas também que escapa um pouco às 2 negociações e tem sido objeto também de muito debate, é como, no momento em que nós tratamos de mudanças climáticas, do enfrentamento das mudanças climáticas, como que os 2 textos não apresentam uma linguagem clara, aparentemente desconsiderando um fenômeno que é um fenômeno já recorrente e que nós todos estamos vivenciando, não é uma coisa do futuro, né? Os efeitos talvez sejam mais intensos no futuro, mas hoje nós já estamos enfrentando
esse problema. Então, é com esse panorama que eu queria iniciar a nossa discussão, e a Sangeeta, que tem acompanhado mais de perto a negociação do acordo na OMS, vai tratar, eu espero que você possa falar um pouco, né, Sangeeta, sobre como tem sido a sua experiência, que questões ainda estão precisando ser um pouco mais buriladas, precisam mais esclarecidas para que esses dois instrumentos sejam realmente eficazes na proposta que eles vêm trazer para nós. Muito obrigado. Thank you very much, Leandro, for that introduction. You see, when COVID-19 started, I'm sure you all have heard this narrative, no one is safe until everyone is safe, right? Everybody was saying no one is safe until everyone is safe. And then you had a lot of global promises that were made, right, by the European Commission, they had ACTA set up, COVAX set up. The reality as we know it today is the global response was a spectacular failure, colossal failure, I think. We all recognize that, right? So it is actually against this backdrop, we have two important negotiation processes in WHO. And why we need to follow these processes is because we have seen a huge failure at the global level, right? How do we operationalize equity? I think this is the key issue in both these processes. But before we go into that, I just want to give a little bit background on these two very important negotiation processes that Leandro has actually mentioned. The first is the amendment of the International Health Regulations. We call it the IHR. So if you hear IHR, it means International Health Regulations. It is a legally binding instrument adopted under Article 21 of the WHO Constitution. It is automatically binding on all WHO member states. Now, there have been several versions of the IHR since 1969, beginning from the International Sanitary Regulations. The latest version is 2005. It was adopted in 2007. And the amendment process is in relation to this International Health Regulations. Now, what is IHR about? The fundamental obligation under IHR is the duty to inform. Member states have to inform if there's any unusual event that may constitute a public health emergency of international concern. Not a pandemic, but a public health emergency of international concern. Now, what is that? That is in Annex 2 of the IHR, there's a decision tree, which if you follow certain criteria, you end up with a public health emergency of international concern. So it's not every disease. It is an unusual event, an event that you have not seen before. And states have obligations to have certain minimum core capacities with respect to IHR. And this is mostly with respect to surveillance, right? I do surveillance, I found, there's an unusual event, and then I report to WHO, and it could be a public health emergency of international concern. And then there are procedures for determination as to what is a public health emergency. So there'll be an emergency committee that meets that, once a member state reports, there'll be an emergency committee that meets that will look at the situation and decide whether this is a PHEIC or not, okay? So that is what IHR generally is. Then they can make recommendations and all of that. Now, this does not mean a declaration of PHEIC is not a declaration of pandemic. There is no such, if you like, legal definition that is in the IHR on pandemic. All of that is at the discretion of the DG. The DG can decide based on discussions with the emergency committee, this is a group of experts, whether there is a pandemic or not. So some are all just like monkeypox. It's just a PHEIC, it's not a pandemic. COVID is a PHEIC and it's a pandemic, right? And Ebola was a PHEIC, became a pandemic, then I think it was no longer a pandemic. Okay, I'm getting that wrong maybe. I think it was not a pandemic, sorry, it was a PHEIC. H1N1 was a pandemic there. Yeah. Now, what are the shortcomings with respect to IHR? IHR, the problem is that the response capacity identified in Annex 1 of the IHR, it does not really talk about how do you have a public health response. I think this is one of the big challenge with IHR. There is no legal obligation for countries to assist each other in an outbreak. There are no provisions as to, if you have an outbreak, do you have access to health products? It doesn't talk about that. There is no provision about fair and equitable benefit sharing. So if countries share biological material, how do you develop vaccines? You share biological material and sequence, and that helps develop our pharmaceutical products.
But then, there is no provision for fair and equitable benefit sharing. There is no financial mechanism. There is no committee that oversees the implementation of the IHR. So it is really a mechanism where countries are sharing information, a lot of developing countries, because a lot of the PHEICs happen in developing countries. The developed countries can protect their populations, but there is no mechanism for operationalizing equity. Now, the whole amendment process started with the United States making proposals to amend the IHR. And their proposals are more focused on sharing more information more rapidly within a certain number of hours, getting countries to share sequences. So if there's an outbreak anywhere, you should share sequences. Why they want you to share sequences? Because the sharing of sequences leads to the development of vaccines. But there is no proposal for how they share that products again with countries where there is an outbreak. So it's all lacking in equity. Now, the entire amendment process has a mandate to address equity. And why it is important to focus on this process is that it is an existing international instrument that is applicable to all WHO member states, and it relates to the beginning of the health emergency. So if we stop it at the level of PHEIC, we stop it from becoming a pandemic, right? So it is important for us to address that at the very beginning and to have mechanisms that operationalize equity. Now, where we are in the process is that several developing countries have made proposals to actually operationalize equity, and I can just flag a few of these proposals. A lot of these proposals are coming from the Africa group, very concrete and ambitious proposals also by Bangladesh, India, and it is about addressing the shortcomings, the gap that exists in the IHR, so that if there is a PHEIC, we are sharing information, but it's not a one-way system, it's a two-way system. We are sharing information, and then there are tools, mechanisms that will ensure that there is supply of products. So just to mention some of the proposals that are on the table, these are not agreed, these are all part of the negotiation process. Just run through very quickly is there's a proposal to ensure accountability and transparency with respect to WHO's activities, including its partnerships and collaboration activities. So once COVID happened, WHO entered into so many different initiatives. No transparency, no accountability, a lot of it with non-state actors that actually have a huge commercial conflict of interest from a commercial perspective. Another proposal is to have a legal obligation to cooperate with WHO coordinated activities. So, if with respect to supply of health products, so if, countries that have got a PHEIC need access, there is a legal obligation to cooperate. There is a new article proposed on access to health products, technologies, and know-how for public health response. And I think this would be of interest to many, many of us in the room. This is about WHO. So under this one new article that is being proposed, there are several sub-paragraphs where it says that WHO have to make an assessment as to whether there is a shortage, and then they should have an allocation mechanism, and states should actually comply with this allocation mechanism. WHO has to take measures to promote local production, things like establishing a database of suppliers of raw materials, specifications of products that are needed, obligations to provide exemptions and limitations to intellectual property rights that states have to do. Proposal for a financial mechanism as well has been proposed. There is a proposal for an implementation committee. And also there is another proposal with respect to expanding the core capacities. So far the core capacities in the IHR is only with respect to surveillance. So this is about expanding with respect to how countries can respond, strengthening the health systems. There is also a whole annex on strengthening the legal obligation to cooperate amongst WHO members. So this is a very important process which is going in parallel with the negotiation on the new instrument. So the second process is on the new instrument, which some of us consider it to be a pandemic treaty. And if I can very quickly just talk about this, as Leandro mentioned, the idea was first presented by the European Union. It was presented as a convention on pandemic. The European Union then reached out to several developing countries to get support of this idea, and this led to the formation of a group known as the Friends of the Pandemic Treaty. However, as the discussions have progressed, it's quite clear that the European Union was never really serious about ensuring equity
in the convention, they were really looking at a very high-level political agreement which says that we have done with the pandemic response and all the equity issues can be dealt with in the future. But I mean, the discussions have not gone along as they expected. We know that several developing countries have pushed very strongly for equity to be at the heart and center of the instrument. So the difference between this instrument and the amendment of IHR process is that this instrument, the scope is pandemic, right? So we have to decide then what is a pandemic, but the scope is different in that sense from the IHR. Now, although it's different, it has to build on the IHR because all the emergency starts as a PHEIC. So when we look at the new instrument, it has to build on, be complementary, and not fragment the emergency response. I think the way the negotiations are going, there is always a danger that, if we have two instruments, we might actually fragment how emergency response is undertaken. So as we work on both of these instruments, we must make sure that the emergency response is not fragmented. I think this is a very key issue. Now, Ileandra also mentioned there is a zero draft. A zero draft has been presented. It has a lot of shortcomings. I think one of the key areas where it is shortcoming is that it fails to actually concretely operationalize equity. So wherever there is measure about, tech transfer, access to products, it's all voluntary, it's all optional. It may happen or it may not happen. And I think we have been through COVID-19 and we know that it will not happen unless we actually make sure it actually happens, right? Now, even in this process, several WHO member states have made many proposals. We have yet to see the full consolidated list of proposals that have been made, but I think according to our sources, some really good, ambitious proposals have been made by Africa Group and many others. And I'm quite happy to discuss a bit more on the proposals we need to consider on this instrument. But I think just at the end, I would just want to flag two important points, is that in both these processes, at the center of it, we need to have equity, because what we see is being pushed by the developed countries. It's more that we are creating a surveillance infrastructure, where developing countries are sharing information, and when it comes to access, when it comes to technology, when it comes to know-how, it's all optional. And if we ask, what about the transfer of technology? The response you will get is, we cannot place obligations on companies, right? We cannot impose anything on the companies, right? So we have to actually have very concrete proposals that are being put forward to also ensure that, manufacturers are committed to provide certain benefits. And actually, there are such proposals that are on the table currently. Second point is that both these processes from a developing country is based on the principle of common but differentiated responsibility. So we all have a common agenda, but our responsibilities are different because there are countries that hold the technology, that have the finances, that have the resources, and we do need to have that solidarity that you share. And so we have a common agenda, but the responsibilities are different, and this is borrowing a lot from the UNF's the climate change discussion, where this concept, as was mentioned yesterday, is at the center of the climate change discussion. In any case, a lot of the pandemics that we are going to see, right, is a lot as a result of destruction of biodiversity, and there's a huge historical responsibility also attached to it. But putting that aside, I think the idea is that we have different responsibilities, although we may have a common agenda, and this is a principle that a lot of developing countries are actually pushing. My final point is that we know that a lot of civil society are focused on the treaty process. We call it the treaty process, right? But both these processes are very, very crucial. And I want to just mention 3 points in this regard. One is, in both these processes, the agenda we see of developed countries is, as I mentioned, a surveillance architecture. Surveillance, we need to do some surveillance for sure, but the extent of surveillance, I think, is how much of that surveillance we need to do. And the more obligations we take on, what are we getting back in return? So this is the question that we need to ask ourselves. Then the issue is of scope. One is PHEIC, and we see a lot more PHEICs, right? I think so far there have been about six public health emergencies of international concern. We have had flu, we have had Zika, Ebola, quite a few, you see.
So we have got, but pandemic, we are not going to have that regularly as PHIC. So we do need both the instruments to sit side by side and to strengthen each other. So we need to build on the interlinkages and to ensure that we avoid fragmentation. And my final point is the legal nature of this instrument. One is under Article 21 of the IHR. Article 21 of the WHO Constitution, this means that as a regulation, it is automatically applicable to WHO member states. Countries can put reservations, but it is automatically applicable to WHO member states. The treaty, the instrument, which we call a treaty, is under Article 19 of the WHO Constitution, which requires countries to actually become parties to it, go through ratification process. So you will find that in the treaty, if it is a treaty, countries may or may not be parties to it. A lot of countries may not be parties to it. So what does that mean for an emergency response? These are, with respect to the instrument, it is not resolved yet, but I think this is a very important question that we will need to ask ourselves and resolve at an appropriate time, because you do not want to be in a situation where some countries have obligations, and a lot of developing countries may have obligations, but you do not have corresponding obligations on developed countries with respect to access. So I think these are several key issues with respect to both of these processes. And just to finally say that the schedule of negotiations is very hectic. It's all back-to-back. And we do need participation of civil society to understand these processes. I think this is an opportunity for us to put forward our vision of how we see a global response should be. And that is why these processes are very important. I'm not sure all developing countries understand and are very clear on that vision, and I think we do need participation of civil society to engage with your governments and to bring that clarity with respect to that vision and the interlinkages between both of these instruments. Otherwise, this is a very important opportunity that will be missed. So thank you very much. Thank you, Sangeeta. Muito obrigado por levantar essas questões, que são questões que com as quais a gente realmente se preocupa, em particular, onde o acordo vai se situar com relação à Constituição da OMS é muito importante em termos da força política que o instrumento vai ter, porque se ele se situar no artigo 21, ele pode virar um regulamento, mais um regulamento dentro da OMS, que apesar de ser vinculante, não tem a mesma força de um tratado. Natália, eu queria fazer uma questão para você, mas situando um pouco dentro da negociação do acordo, a OMS promoveu uma reunião com atores não estatais e, particularmente, com indivíduos, né? Ela solicitou a organizações, a indivíduos que representassem organizações ou a indivíduos em qualidade individual mesmo, que colocassem as suas preocupações e as suas propostas com relação à negociação do tratado. E nós, no grupo de trabalho, inclusive com a colega que está aqui, a Vitória, nós refletimos um pouco sobre como a OMS e a negociação incorporaria a posição, né, e os comentários desses indivíduos, né, dessas organizações, porque o processo é de natureza intergovernamental. A OMS indicou que incorporaria posições de fora dos governos, mas não fica claro como que esse processo se dá. E, com base nisso que eu coloquei, eu queria que você refletisse um pouco sobre como indivíduos vulneráveis ou representações também de doentes podem ter algum nível de incidência sobre a negociação, e não só para a produção dos dois textos, né, do RS revisado como do acordo, mas, muito mais importante, na implementação desses dois instrumentos. Muito obrigado. Bueno, muchas gracias. Para contestar eso, tengo como que quizás hacer alguna pregunta también, me parece importante. Si también todos y todas quienes están acá conocen el Reglamento Sanitario Internacional, parece obvio, pero no tiene que ser obvio. O sea, yo cuando lo hice, trabajo en el campo jurídico y sanitario también. Cuando le hice a 60 alumnos de maestría, ninguno lo conocía y algunos habían sido secretarios de salud, ministros, gestores.
Entonces también, digo, acá posiblemente también muchos no conocen el reglamento sanitario internacional, tampoco el proceso del borrador cero, por eso me parece importante decir, digamos, jurídicamente que es lo que mencionó Sanguita, pero también pensarlo como una herramienta geopolítica en manos de los países del norte. Entonces, vinculado con la pregunta que me hiciste, tendríamos que preguntar también si las comunidades, digamos, están, si esa es la prioridad, digamos, para las comunidades, si ese es el mejor proceso, si ese es el mejor instrumento, vinculado también con lo que hablamos anteriormente, de quizás la necesidad de un multilateralismo social que pueda disputar no solo el instrumento, que es muy complejo, no solo no operacionaliza qué es equidad, sino que el Reglamento Sanitario Internacional, que es una legislación secundaria de la OMS, es lo que se llama como un instrumento débil o un instrumento sin dientes, porque el incumplimiento por parte de los países no genera sanciones, ¿no? Nadie lo puede reclamar internamente que se cumpla. Y por otro lado, los países también del norte se encargaron de ponerle tantas reservas o enmiendas, esto es como abstenerse, digamos, de cumplir en ciertos casos. Por ejemplo, los países como Estados Unidos hizo reserva de federalismo, por lo tanto, reserva no se cumple igual en todos los estados, por lo tanto, pueden cumplirlo de manera diferente. Si bien es un instrumento legal que firmaron, digamos, más de 196 países, 194 Estados miembros, el reglamento no se ha cumplido, no se ha implementado con la extensión con la que estaba pensado. Entonces, bueno, la OMS dice, fracasó la comunidad internacional, ¿no? Pero fracasó técnicamente, políticamente, o sea, no estuvo a la altura de la situación, ¿no? Y no era la primera pandemia. Eso también, o sea, y ya las evaluaciones que se han hecho en caso de ébola, cuando ha sido evaluado, digamos, también daban mal y daban los mismos errores de diseño del instrumento y de implementación de este instrumento. Entonces, yo me pregunto si está legitimada la OMS para hoy plantear, digamos, también conducir este proceso y para coordinar una respuesta sanitaria, ¿no? Sobre todo sin poner cosas que ya nos están sucediendo, como el efecto, digamos, el cambio climático, sin hablar de adaptación, sin hablar de mitigación, sin hablar, justamente, digamos, remite a la Carta de Naciones Unidas y a los tratados de derecho internacional. O sea, el borrador cero es una mezcla de principios, valores, pero tiene una impronta también neoliberal, ¿no? En todo, en lo que promueve, pero que además también tiene que ver con justamente, digamos, yo lo definiría en 4A, es un documento acrítico, no hicieron una crítica, una evaluación, no parten de un diagnóstico certero. Si no sabemos cuáles fueron los errores, difícilmente podamos proponer algo que está bien. Tampoco digo tener un diagnóstico, esperar a tener un diagnóstico, porque este tratado o sea, lo vamos a tener, en el mejor de los casos, o sea, a 4 años de la pandemia. Entonces decimos que es un tratado acrítico, ahistórico, porque no tiene en cuenta las condiciones materiales, no tiene en cuenta qué causó la salud neoliberal en la conformación de nuestros sistemas. Cuando evaluaron las capacidades básicas, y eso también hay un texto que hizo Oxfam, que pueden leer, cuando se evalúan las capacidades básicas, casi todos los países, salvo algunas excepciones, aún los del norte, los del sur, estábamos en más del 80% de nuestras capacidades básicas, en todas las dimensiones que medían. Entonces propuso una matriz de análisis errónea. O sea, o los países sobreestimaron sus capacidades básicas y creían que estaban bárbaros para la respuesta, o que estaban muy bien, o tenía un problema la misma matriz que proponía para evaluar las capacidades básicas. Hoy se está hablando de ampliar, evaluar más capacidades, ¿no? Y vamos a dejar que los mismos técnicos impregnados también en un modelo médico hegemónico, donde hoy, por ejemplo, como lo ambiental que tiene el tratado puede ser cuando menciona una salud,
pero está hablando de patógenos, no está hablando de derechos de la naturaleza, no está hablando tampoco del cambio climático, no está hablando de los determinantes transnacionales, no habla de refugiados ambientales, no habla de refugiados pandémicos, que tuvimos gente que quedó parada un año en un país sin poder resolver su situación siquiera alimentaria. Entonces, tiene muchas deudas desde el inicio, ¿no? Entonces, bueno, participar en este proceso, y bueno, hay que comprender también como la historia, historizarlo, o sea, hacer la genealogía también de este documento, ¿no? Pero que el documento en sí mismo también es atemporal 4 años después, como decía, y también es ambivalente, ¿no? El Reglamento Sanitario Internacional, al igual que el borrador que se está proponiendo, por un lado quiere proteger la salud, quiere proteger, dice, o sea, uno comulga con todos los principios que establece, salvo algunos muy vinculados a esta salud neoliberal, como la cobertura universal en aquellos países que ya teníamos un modelo público que casi era ejemplar, pero que se encargaron también de ir fragmentando, segmentando y fragilizando, ¿no? Y con estados que han sido condenados, digamos, y que tienen determinantes legales y condicionantes económicos muy grandes. Entonces, me parecía, digamos, esa ambivalencia que tienen, por un lado, proteger la salud, pero por otro lado, en tanto y en cuanto no interfiera con el tráfico comercial y con el tráfico y con el comercio. Y no se encarga ese instrumento de decir qué va a priorizar, ¿no? ¿Qué va a priorizar? ¿Va a priorizar el comercio, la propiedad intelectual, o realmente va a priorizar y establecer estándares para que la prioridad sean los derechos humanos, en particular el derecho a la salud? No solo no define qué es equidad, no lo operacionaliza, no dice cómo vamos a darnos cuenta, sino tampoco no operacionaliza el reglamento sanitario, no menciona la palabra derecho a la salud, ¿no? Entonces tampoco reconoce, y el borrador, lo que es la institucionalidad que ya tenemos en Latinoamérica y que tenemos también desarrollos legales, regionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las relatorías especiales que han dicho, por ejemplo, que la propiedad intelectual no puede vulnerar el derecho a la salud, tampoco puede vulnerar, tampoco es un derecho humano, o sea, las empresas no tienen derechos humanos y las vacunas y los insumos críticos son bienes sociales, ¿no? Es clarísimo, digamos, lo que ha dicho la Corte Interamericana, las relatorías especiales, la definición también que tenemos a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que dice, justamente operacionaliza, y después podemos decir de que coincidimos o no, pero que es mucho mejor la base de la que se parte en el sistema interamericano que es lo que está proponiendo la OMS. Para participar me parece importante justamente suprimir las asimetrías en la participación, y esas asimetrías son tanto simbólicas como económicas. Cuesta participar, cuesta porque cuesta el tiempo, hay costos directos y costos indirectos, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil podemos participar más fácil porque destinamos, digamos, financiamientos a eso. Las personas no, es bastante cerrado también cómo te enterás, digamos, no hay convocatorias abiertas. No se garantiza una participación real, informada y significativa. O sea, muchas intervenciones son de 3 minutos o presentando un documento que no se sabe, no va a ser vinculante lo que diga la sociedad civil. Tampoco es vinculante cuál es la agenda que quiere plantar la sociedad civil. Si queremos decir, queremos que se hable de salud como bien público, como un bien social, queremos hablar de el buen vivir latinoamericano, de reciprocidad con el ambiente, con uno mismo y con los otros, no hay agenda para eso, no hay instancia, quedamos como parecemos ahí planteando algo muy sacado de lo que ya está instituido sobre lo que hay que discutir, y por eso establecen las reglas de juego y el tablero sobre el que se va a jugar. Entonces es importante también generar canales institucionalizados de participación
y que esas decisiones comunitarias, digamos, puedan ser vinculantes o que al menos tengan en la injerencia en la agenda. Una participación real y no ficticia, no legitimante, que esté en el ciclo de elaboración de una propuesta de políticas públicas y no subestimarlas y no generar violencias simbólicas, ¿no? Y a través de esas asimetrías con el tecnicismo, con las jergas que impregnan todo el documento. Garantizando también las precondiciones de participación vinculados con los derechos, con el derecho a comprender y con los derechos de acceso, que en este foro también no hemos hablado del Acuerdo de Escazú, que es el primer acuerdo regional trascendente que tenemos en materia de derechos de acceso a la información, a la educación y al acceso a la justicia, que es fundamental también para ejercer el derecho a la salud cuando están obturados todas las vías de acceso. Entonces, es importante también el empoderamiento legal comunitario para que las personas puedan conocer el derecho, puedan usarlo, pero sobre todo transformarlo cuando ese derecho es colonial y es injusto. Y me parece, y ya con esto termino, que es necesario también politizar la ciudadanía en el sentido que establecía Hannah Arendt, ¿no? Ella se planteaba una pregunta que era, ¿tiene algún sentido la política? Y ella decía, el sentido de la política es la libertad, ¿no? Y entonces me parece que tenemos que liberar de todo tipo de opresión que pesan sobre la ciudadanía para que pueda participar de manera informada, significativa y real. Obrigado, Natália. Acredito que a questão do direito à saúde é a questão mais importante, é que permeia a nossa preocupação em que esses dois processos sejam realmente voltados às pessoas, né? Que eles não sejam dois processos que vão estar institucionalizados dentro da OMS e pela comunidade internacional, mas que eles realmente atendam à vida das pessoas, à qualidade de vida e bem-estar das pessoas, né? E, tendo isso em mente também, eu queria levar o nosso debate aqui para o Pedro. Eu tenho observado em discussões, não só entre especialistas, mas também no âmbito do governo, eu faço parte do governo também, represento um dos ministérios da Esplanada, e existe talvez uma percepção um pouco distorcida sobre o objeto desses dois processos, né? Muito se tem sobre a capacidade de resposta a pandemias, né? Mas há um aparente esquecimento sobre as fases de preparação e a fase de prevenção a pandemias, né? E quando a gente fala de acesso a vacinas, a medicamentos e outras tecnologias de saúde, a gente não fala só com uma vista para tratar da pandemia que está acontecendo, mas pensar numa fase estruturante, né, que seja pré-pandêmica, digamos assim, como o próprio texto do acordo fala, mas uma fase em que a gente precisa se preparar, não só para a emergência que pode ocorrer, mas manter algum nível de previsibilidade na capacidade de oferecer essas tecnologias não só para o tratamento, mas também para a prevenção de eventos de saúde ou de alguma doença em específico. Como é que você enxerga isso dentro desses processos ou dentro do processo do acordo em particular? Obrigado, Leandro. Obrigado também, Sanguita e Natália, pelas considerações anteriores. Bom, pensando, né, como é que a gente incorpora todas essas dimensões de prevenção, preparação e resposta, né, que, na verdade, é uma das críticas, né, que se faz ao instrumento, porque quando começou o processo, né, eram esses os eixos estruturantes do que seria esse futuro instrumento e, de repente, esses eixos desapareceram e o texto não reflete esses eixos. Mas, pensando, né, nessa pergunta que você me fez, a ISP elencou algumas prioridades, né, do que seria fundamental que tivesse nesse futuro instrumento para que efetivamente houvesse uma resposta, enfim, que os países pudessem se estruturar para responder a futuras emergências de saúde ou futuras pandemias.
né? E a primeira coisa que fica muito clara que está faltando são os direitos trabalhistas, né? Direitos trabalhistas são direitos humanos, né? E fica, né, eu acho que todo mundo vai concordar que sem os profissionais de saúde não existe qualquer possibilidade de se preparar, de prevenir e responder a uma pandemia. O texto traz 4 parágrafos sobre trabalhadores de saúde e fala sobre treinamento e manutenção desses profissionais onde eles estão alocados. O texto não fala sobre o princípio da precaução, né? O texto não fala como esses trabalhadores e essas trabalhadoras foram largados, né, sem qualquer tipo de equipamento de proteção individual para responder a um vírus que não se conhecia, né, nos primeiros meses da pandemia. O texto não fala como é fundamental a formação desses profissionais, né, tanto em termos profissionais, mas também em termos humanos. O texto não traz como é fundamental incorporar os aspectos de raça e gênero na formação desses profissionais, né, de saúde. Então, quer dizer, e o texto também não fala do ponto de vista do direito à greve, o texto não fala do ponto de vista do trabalho decente, e o texto não fala do ponto de vista de como esses trabalhadores precisam de segurança nos seus trabalhos, né? Segurança tanto do ponto de vista ocupacional quanto do ponto de vista trabalhista, né? Queria trazer esse aspecto porque em todo o debate, né, que a gente vem acompanhando, nenhuma organização, senão as organizações sindicais, colocaram o tema dos direitos trabalhistas como direitos humanos. No segundo ponto, eu queria concordar muito com a Natália no seguinte sentido: o texto não traz nenhum dos motivos pelos quais o mundo falhou, né? O mundo falhou porque a gente tem uma hegemonia neoliberal desde os anos 80 que desfinanciou absolutamente os sistemas de saúde, né? E quando a gente chegou no momento crucial que os sistemas de saúde precisavam estar estruturados, precisavam estar plenamente financiados, né, em todos os níveis de atenção, né, desde a atenção básica, né, desde os agentes comunitários até a atenção, né, mais complexa, né, UTIs e etc., não havia como estruturar em 2, 3 meses. É impossível, né? E aí isso leva a gente também a um debate sobre justiça fiscal, né? Como é que a gente financia esses sistemas públicos, né? Como é que a gente financia esses sistemas de saúde, né? É um debate também sobre política fiscal, sobre justiça fiscal, não é? E, por último, Leandro, e aí tentando trazer um pouco mais sobre a pergunta que você fez, de acesso a vacinas e outras tecnologias de saúde, eu acho que tem uma lição muito importante que a pandemia trouxe, é que não foi o mercado, né, não foram as iniciativas de mercado, não foi essa arquitetura dos direitos de propriedade intelectual, né, não foram os incentivos de monopólio que geraram esse avanço, essa inovação em tempo recorde. Foi um investimento público direcionado em quantias enormes que fez com que a humanidade, através do avanço científico e da colaboração, né, de muitos e muitos centros de pesquisa, chegasse a uma vacina em tempo recorde, né? Não foram as corporações que assumiram o risco. Aliás, essa é uma anedota, né? As corporações nunca assumem risco, não é? Os riscos são sempre dos estados, né? Então, essa é uma lição, né? Porque se a gente quiser desenvolver tecnologias de saúde que sirvam para lidar com problemas reais de saúde, isso tem que vir do financiamento público, e aí que entra um ponto muito importante, né? Nós, sendo uma organização baseada nos trabalhadores e trabalhadoras do setor público, esses investimentos públicos precisam estar protegidos do monopólio privado. Não podemos admitir que tecnologias desenvolvidas com dinheiro público sejam apropriadas, como foram durante a pandemia, né, por grandes corporações transnacionais, e que isso gere lucros bilionários, né? Me lembro aquele dado assustador, né? Agora não vou me lembrar as 2 empresas, que eram $1.000 por segundo, né, o lucro na venda de 2 vacinas, né? Isso tudo com as pesquisas iniciadas, né, em centros por instituições públicas.
não é? E aí entra um outro elemento, que é justamente, acho que a companheira Sanguita trazia, né, de como é que a gente, e eu acho que também na mesa anterior saiu, né, de como é que a gente tenta construir, né, do ponto de vista anticolonial, redes de colaboração técnica e de transferência de tecnologia no sul global, né, que seja possível o desenvolvimento de capacidade tecnológica, que seja possível estabelecer mecanismos de coordenação, transferência real de tecnologia e de cooperação, né, que quebre, de alguma maneira, essa dependência do norte global, né? Isso é fundamental. E eu acho que esse também é um dos motivos pelos quais, né, uma delegação desse evento vai visitar o hub de RNA mensageiro que está sendo desenvolvido na Fiocruz ainda no final dessa semana. Agora, por último, eu queria trazer uma reflexão sobre esse tema, né, da OMS e também uma contraposição com a Organização Mundial do Comércio, né? Nos últimos 2 anos, a gente lutou para ter uma suspensão dos direitos de propriedade intelectual no âmbito da Organização Mundial do Comércio, né? E aqui, eu acho que muitas companheiras e companheiros já gritaram fora a OMC muitas vezes na vida, né? E a gente estava lá na OMC, né, demandando que fossem suspensos os direitos de propriedade intelectual durante a pandemia de Covid-19. E foi muito frustrante quando parecia que finalmente a gente ia conseguir uma vitória, né, no meu ponto de vista, no ponto de vista da ESP, foi uma derrota, né, um resultado que ficou muito aquém do que era necessário e que efetivamente não respondeu à pandemia. Agora, eu acho que fica também evidente que a gente agora, né, negociando tanto as emendas ao Regulamento Sanitário Internacional como o Tratado das Pandemias, a gente está num foro muito mais adequado para pensar em saúde, não é? A Organização Mundial do Comércio, né, e já foram inúmeras as provas ao longo desses, né, quase 40 anos, que não é o lugar de conversar sobre saúde. Não é um lugar, é absolutamente inadequado falar sobre saúde na OMC, né? Então, vamos partir para a OMS, vamos disputar a OMS, né, fazendo a crítica dessa abordagem, né, multi-institucionalista, multi-stakeholder, enfim, como a gente queira chamar, né, separando quem são as entidades que defendem o interesse público, quais são as entidades que defendem o interesse corporativo, não é? Disputando a posição dos estados, né, cada estado disputando a posição desses estados, né, e entendendo, pelo menos do nosso ponto de vista, a gente parte dessa perspectiva, que esse instrumento vai existir sim ou sim, né? Então, sim, existe uma abordagem colonial muito forte, né? Os países do norte global, e acho que a Sanguita colocou isso muito bem, querem que como é que se diz? Os dispositivos vinculantes sejam aqueles vinculados, relacionados à vigilância, mas em relação aos que efetivamente podem, né, oferecer mecanismos efetivos para preparar, prevenir e responder a pandemias, esses são voluntários, né? E, na verdade, é sempre assim, né? Os mecanismos de defesa dos direitos humanos são voluntários e os mecanismos, por exemplo, como os acordos de investimento, são vinculantes, né? Isso, para mim, é uma manifestação do colonialismo muito forte, né? Mas a gente precisa disputar, né? A gente precisa se organizar, e eu acho que esse evento vem num momento muito oportuno, né? Porque eu acho que no clima também tem muito essa discussão, né? Do que são os mecanismos voluntários e do que são os mecanismos vinculantes. Vou parar por aqui e a gente aprofunda no debate. Obrigado. Obrigado, Pedro. Sem monopolizar a moderação, porque eu tenho como moderador o Jefferson, queria só te agradecer por ter levantado a questão do trabalho em saúde, que é realmente uma componente na prevenção e na preparação e, obviamente, na resposta, que a gente sabe que não é bem observado, né? E a desestruturação que o neoliberalismo promoveu nos sistemas de saúde e que tem a sua
manifestação agora muito mais evidente com a pandemia, com a nossa incapacidade de atender de forma adequada as populações, né? Eu queria levantar também uma questão que, dentro dos próprios governos, né, no governo do Brasil, por exemplo, existem visões muito distoantes sobre as questões de propriedade intelectual, sobre o waiver, por exemplo, né? Eu tenho participado de uma discussão longa com vários ministérios e há um entendimento um pouco distorcido sobre, em primeiro lugar, a importância, né? É como se, passada a pandemia, que não passou, não há mais nada o que se fazer, então por que levar essa discussão adiante? Mas também a visão sobre os direitos de propriedade intelectual aplicados à saúde tem, a partir de diferentes perspectivas, a depender de qual ministério, por exemplo, você está abordando, né? Então, se a gente tem no Ministério da Saúde uma visão mais pela flexibilização, a gente sabe, por exemplo, que o Ministério de Indústria e Comércio tem uma visão muito mais de enforcement, que atrapalha um pouco a posição que o Brasil pretende levar como um protagonista nesse tipo de negociação, né? Então, eu imagino que, se isso ocorre no Brasil, muito provavelmente, em outros governos, a situação seja semelhante, se não mais grave, né? Eu vou passar, então, a palavra para o Jefferson, para a gente dar continuidade ao nosso debate. Obrigado, Leandro. Aproveito para agradecer as excelentes falas, um grande aprendizado. E trazendo um pouco, enfim, estava até novamente relendo a própria questão da proposta dessa nossa conversa. Acho que está muito alinhado, acho que uma crescente desse debate a respeito dessa agenda que a gente está trabalhando aqui. Eu também estava refletindo muito sobre o painel anterior, né, que nós participamos, e uma fala do Tahir, né, acho que ficou muito presa na minha cabeça, que é essa questão de, em diversos desses temas, né, desses diálogos de negociação, existem alguns atores que bastam eles pegarem o telefone, que eles têm acesso diretamente às pessoas que estão, enfim, com a caneta na mão, por assim dizer, né? E, de alguma maneira, grande parte do nosso trabalho é tentar compensar essa desproporção. O Pedro menciona o fato de a gente estar nessa assimetria muito grande, mas, de alguma maneira, tudo isso que a gente está falando, a gente parte um pouco desse momento. Eu acho que até um pouco enfim, esse é um tema importante, por exemplo, o debate a respeito do acordo de pandemias, mas, de alguma maneira, o debate específico e esse debate do regulamento também internacional, um documento de política pública internacional, que, de alguma maneira, a gente tem que compensar o fato de que esses atores estão muito bem posicionados, né? E esse contexto, de alguma maneira, ele molda um pouco a nossa ação também. E aí, para dialogar com a Tatiana, e acho que para mudar um pouco essa chave, para falar um pouco a respeito do debate climático, eu agregaria, se possível, usando essa condição de comoderador, uma outra questão à proposta do painel, né? A gente está falando onde devemos intervir e por quê. Eu colocaria também um elemento como a gente pode intervir nesse processo. E acho que talvez o debate a respeito das mudanças climáticas ajude a trazer alguns outros elementos. Porque, e aí é um pouco isso que também trazer um pouco para essa conversa. Me parece muito que talvez no debate climático há outros atores nesse debate, e acho que ele parte de um pressuposto que talvez ele contribua também para o debate a respeito de justiça em saúde, que é um pouco a percepção, de alguma maneira, que estamos aqui todos agora. Todos somos ativistas, especialistas, né, em alguma maneira, dos dois. Mas há uma mudança social, a gente reconhece que a mudança social nesses temas, para ela acontecer, ela tem que ir além de nós aqui. A gente tem que, não somos suficientes para fazer essa mudança social. Me parece que o debate climático tem um pouco esse elemento. E acho que um elemento importante disso é a quantidade de jovens que estão engajados nesse tema, né? Jovens que talvez não... Enfim, eles têm essa percepção da situação que tem que ser resolvida, a situação de quem está resolvendo essa questão não estará aqui, enfim, não vai sofrer as consequências das ações que eles vão fazer. Então, a Tatiana, você que tem acompanhado esse tema, o debate das COPs e esse ambiente,
faz sentido um pouco isso, eu trazendo também uma palavra que Josélio disse ontem, eu lembro na apresentação inicial. Ele falou, não, a COP, a gente um pouco, ele falou assim, a gente abandonou a COP, somos céticos com relação ao que a COP pode entregar, que é um pouco que os ativistas jovens que estão nesse processo também, não deu, a gente viu que não é ali. Faz sentido isso, né? Faz sentido a gente estar um pouco à frente nesse debate climático, do ponto de saber as limitações desses processos? Qual a sua percepção? Faz um pouco de sentido isso que estou dizendo, de alguma maneira? Faz todo sentido, Jefferson. Eu fiquei hoje, ao longo do dia, escutando vocês e pensando, trago notícias do futuro. Porque, de fato, muitas das questões que foram apresentadas sobre vigilância, sobre a questão da equidade, sobre os mecanismos, os instrumentos, toda a arquitetura que vai sendo montada nesses tratados internacionais para operacionalizar uma ação em determinada direção. Eu estou aqui falando do clima, e vocês falando de saúde, né? Ela vai, enfim, ela aparece, né? Ela aparece na questão ambiental e ela vai se configurando para atender aos interesses de setores muito específicos, né, da sociedade. E aí eu queria, na verdade, antes de responder diretamente à pergunta do Jefferson e também propor alguns diálogos a partir do que foi dito anteriormente, trazer um pouco para vocês como que a gente que é de um movimento por justiça socioambiental, eu queria ressaltar, né, que existe uma diferença entre você falar sobre clima e você falar sobre justiça socioambiental, que para a gente é muito importante. Quando a gente fala clima, basicamente a gente está, claro que isso é uma simplificação, mas basicamente a gente está falando dos gases de efeito estufa. E dentro das discussões do regime climático internacional, quando a gente fala mitigação, também quase exclusivamente a gente está falando de questões relacionadas à emissão de gases de efeito estufa. E daí vem toda a linguagem, né, do regime internacional de clima, que enfatiza a descarbonização e todos os instrumentos de mercado para compensação da emissão de poluentes, né, restringe a discussão climática a essa discussão, a discussão sobre a emissão de gases de efeito estufa, quando a gente sabe que, pensando a partir de uma perspectiva da ecologia política, né, as questões socioambientais, incluindo a interação e uma perspectiva integrada dos seres humanos e do meio ambiente, entre humanos e não humanos, é muito mais complexa do que isso, né? Quando a gente pensa ecologicamente o aquecimento global, né, a gente não está falando só da emissão de gases de efeito estufa. E isso, para a gente, do movimento de justiça socioambiental, é muito importante, porque, como reflexo dessa discussão rasa e segmentada, que é feita no âmbito do regime climático, das negociações do regime climático internacional, a gente vê, fora das discussões, uma série de perspectivas de povos e comunidades tradicionais, por exemplo, de povos indígenas, quilombolas, comunidades extrativistas. Também fiquei inclinada a pontuar no painel anterior, né, que para nós no Brasil o extrativismo tem múltiplos significados e não se refere apenas à questão do óleo, gás e outras formas de mineração. No Brasil, historicamente, houve um movimento de comunidades extrativistas, ou seja, que viviam de forma integrada com a natureza, né? Por exemplo, os seringueiros, que foi o grande movimento extrativista, né, que dá nome ao Conselho
nacional das populações extrativistas no Brasil. Então, é importante pontuar que, para a gente também, o conceito, a ideia de extrativismo tem outros significados, um significado, inclusive, de resistência em relação a esses outros extrativismos sobre os quais a gente estava discutindo no painel anterior. Mas, voltando um pouco, que eu queria conversar com vocês para compartilhar os exemplos do que a gente vê nas discussões sobre o regime climático internacional é como a ideia da Covid-19, de uma pandemia global, foi incorporada nos discursos internacionais sobre clima. E a gente costuma pensar sobre isso a partir de um tripé, que é a Covid-19 como oportunidade para a mudança, reconhecendo que existe essa interdependência entre humanos, meio ambiente e animais. Isso vai ser importante um pouco mais na frente, que pode gerar essas situações pandêmicas, né? A própria crise climática e a crise econômico-financeira global, que se arrasta desde 2008, que implica em questões fiscais importantes para os governos e, portanto, uma dificuldade de fazer investimento em política pública, né, em estruturar sistemas públicos de controle e monitoramento, seja da saúde, seja no campo do meio ambiente, né? Então, a gente tende a pensar essa discussão a partir desse tripé. No campo ambiental, a gente está fazendo esse debate a partir da ideia de retomada verde da economia, de uma forma bastante crítica, e a gente já observa com bastante força, pelo menos desde o ano passado, quando a gente voltou da pandemia e voltou a se encontrar nos foros internacionais, também a emergência de um novo conceito que se relaciona mais diretamente com as questões de saúde, que é One Health, One Planet, né? uma saúde única, o que para a gente no Brasil também é até uma linguagem, uma terminologia um pouco complicada por conta do nosso sistema único de saúde. Então, parece que existe uma correlação direta, quando, na verdade, não há essa correlação direta, e muito pelo contrário, né? A perspectiva dessa One Health approach, como eles dizem, né? É uma perspectiva de financiarização das políticas de saúde, né? Trazendo para dentro da política de investimento, por exemplo, os grandes investidores institucionais, o que traz para a gente, mais uma vez, o debate sobre colonialidade, né? Então, quando você traz os investidores institucionais para dentro do financiamento da política pública, basicamente, o que você está fazendo, né, é uma distribuição reversa da riqueza do sul para o norte global, né? Porque esses investidores, como o Pedro mencionava anteriormente, eles não podem ser, de forma alguma, submetidos a risco, porque a gente está falando, por exemplo, né, de fundos de pensão. Os fundos de pensão do Canadá, os fundos de pensão, né, da Suíça, da Alemanha, que fazem os investimentos, né, nessa nova modalidade de financiamento da política pública nos países do sul global, e precisam, portanto, ter garantias em relação ao risco, porque você não vai tirar a poupança de um idoso alemão, ou de um idoso suíço, ou de um idoso norueguês, ou de um idoso canadense, para garantir uma política de equidade, né, e justiça social, ambiental, ou no que tange às questões de saúde para o sul global, né? Então, aí a gente já identifica uma assimetria muito importante dessa discussão. E isso é uma coisa que a gente tem visto muito no debate climático a partir da proliferação dos instrumentos econômico-financeiros de promoção das políticas de mitigação e também de adaptação climática, né? Então, basicamente, o que a gente está vendo
é a construção de uma arquitetura financeira global, de um novo regime de macrofinança global, em que o objetivo principal é identificar de que maneira será possível tornar o investimento em desenvolvimento rentável. Mais uma vez, um tema que surgiu no painel anterior sobre o rentismo, né? Então, como é possível tornar o investimento em desenvolvimento rentável? Isso significa que a gente piora as condições de financiamento público das políticas públicas. Isso significa que a gente também piora as condições de cooperação internacional oficial para o desenvolvimento, que, ao aderirem a essa lógica, também procuram os meios de se tornarem rentáveis e já não mais um financiamento a fundo perdido para a promoção de direitos e de políticas públicas, que são, né, um instrumento de reparação histórica, né, pelo histórico de colonialidade, né, do mundo. Então, essas coisas vão se entrelaçando dessa maneira, né? Então, o que a gente está vendo é a criação de uma carteira de investimentos em ativos de desenvolvimento sem risco, o que no debate internacional tem sido chamado de de-risking state, né? Ou seja, um Estado que absorve todos os riscos do investimento e libera, né, para a iniciativa privada, os grandes investidores internacionais, os lucros, né? De uma acelerada transformação das estruturas para uma economia voltada para o mercado de capitais e que tende a acomodar os investidores institucionais. Tudo isso para proteger o lucro desses investidores, para reduzir os riscos econômicos e financeiros do investimento, para reduzir os riscos políticos associados ao investimento, por exemplo, no caso de uma nacionalização de um ativo, né, ambiental ou de saúde, para proteger o fluxo de caixa desse investimento. Esse investimento geralmente é realizado de forma associada às parcerias público-privadas ou ao regime de concessões. Então, precisa proteger o fluxo de caixa, que é o que garante a atratividade do investimento, e proteger esse investimento dos riscos de liquidez e do preço da moeda, do câmbio, né? Então, essa arquitetura financeira global, ela está completamente dentro do modo como o regime climático foi estruturado nos últimos 28 anos, né? Apesar do tripé lá da Convenção Climática de 92, social, ambiental e meio ambiente, o que a gente vê ao longo dos anos e nos debates das COPs é esse assalto, não apenas da iniciativa privada, mas do sistema financeiro internacional. Então, parece, né, que os debates sobre o Tratado de Pandemias estão caminhando um pouco para esse futuro, e também os debates que relacionam saúde e meio ambiente no âmbito de organismos que tratam especificamente de meio ambiente, como, por exemplo, o PNUMA, né, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, também vão nessa direção, a partir da mobilização desse conceito de One Health, de uma saúde única. É isso. Obrigado, Tatiana. Acho que você traz uma perspectiva de fora da saúde, mas também que associa com o que a gente tem discutido e com, acho que, trazer essa visão do futuro para nós sobre os desafios que a gente tem ainda a enfrentar com relação às duas negociações é muito rico para todos nós, né? Infelizmente, nós já avançamos 15 minutos na programação. Não vou poder abrir para questões. Eu sei que tem algumas pessoas que queriam fazer algum nível de intervenção.
mas só se a organização... So we could continue just for 10 minutes? Okay. So we can have 2 questions, maybe, or comments. I'm actually seeing 4, but I'm going to have just 2. Sorry about that. We can talk during lunch, okay? So, this question. Então, a minha... São, na verdade, pontos muito rápidos. Um é na questão, como o Pedro colocou, sobre a questão da formação dos profissionais de saúde. Acho que sim, raça, gênero, orientação sexual. Não dá para esquecer, depois de monkeypox, de mpox, tem que estar muito sério na agenda e depois do HIV. Né? Outra questão é informação continuada, porque a gente viu com HIV, quando a gente fala só informação, o desastre que é sem colocar formação continuada. Essa palavra é muito importante. A outra questão é, nos tratados de a pandemia, eu acho que não esquecer, pessoal, a questão da ética na pesquisa clínica. Tá? Eu sei que isso era coisa do Jorge Belloc há muitos anos atrás, mas a gente viu que as pesquisas clínicas das vacinas de Covid falharam em várias questões éticas, e se nós não somos vigilantes com padrões éticos de excelência em pesquisa, quem dança, quem sofre é o pessoal da África, é o pessoal da América Latina, onde não tem nem comitê de ética em pesquisa e as indústrias fazem o que querem com o corpo e a saúde das pessoas. Então, assim, até hoje tem violações de ética em pesquisa complicadas, né? E eu acho que isso tem que entrar dentro desses tratados, né? A exigência, a demanda por padrões excelentes, os mesmos padrões de ética em pesquisa nos Estados Unidos e na Europa também tem que estar na África, na Ásia e no resto do mundo, sem flexibilização, senão a gente já sabe a consequência. E o terceiro ponto é a questão do financiamento. A indústria farmacêutica tem se tornado a grande financiadora do trabalho das organizações comunitárias, pelo menos na América Latina. Então, não dá para esquecer isso. Eu fico curioso de saber como é que está sendo isso no campo da justiça climática. Qual é o papel de grandes indústrias privadas, assim como a gente tem no campo da justiça em saúde. Pfizer, Vive, Glaxo, cooptando os movimentos sociais de uma forma... Né, aqui mesmo no GTPI nós já perdemos 2 grandes organizações na nossa rede aqui no Brasil, que tiveram que sair porque... Né, é quem está financiando. E a outra filantropia aplaude. Né? Ah, não, já tem a Pfizer financiando, para que a Ford ou a Kaiser vai colocar? Então, assim, a gente está refém, cada dia mais, do financiamento da indústria farmacêutica. Como é que a gente luta por acesso a medicamentos se eles é que têm o dinheiro para financiar? Então, era isso. Tá? Saber, talvez seria um tema de discussão entre justiça climática e justiça de saber qual é o papel, quem financia o quê. Na saúde o financiamento cai, no clima parece que aumenta. Então, também acho que é importante. Bom, obrigado. We have another question from this side. That one. Only 2 questions. We don't have time. Obrigada, obrigada pela mesa. Todos os temas muito interessantes, a gente não sabe nem por onde perguntar. Já o Veriano tratou parte do que eu estava colocando. Eu queria pensar assim, eu acho que ainda estamos muito nos quadradinhos, saúde por um lado, clima por outro. Eu acho que temos que começar a pensar mais, inclusive sobre a própria pandemia. Eu esperava assim um debate que tivesse mais correlação.
Acho que as correlações foram muitas entre nessa pandemia e, em geral, digamos, as consequências em saúde dos temas, dos desastres climáticos, enfim. Então, me parece que essa pergunta que ele faz sobre o financiamento é bastante pertinente. Eu também queria que a Tatiana falasse um pouco disso, porque acho que o mercado de carbono é totalmente financiado, né, pelas empresas. Enfim, então, isso é um pano de fundo que me parece importante. Sobre outra questão que o Pedro colocou, eu queria insistir também em que, na Rebrip, nós temos interesse em pensar a indústria farmacêutica, uma forma de fugir, talvez, desse financiamento, do ponto de vista regional, da integração regional e de pensar o complexo da saúde como um dos pontos fundamentais para um processo de reindustrialização dos nossos países em crescente desindustrialização, em franco processo de queda das indústrias. E eu acho que esse poderia ser um ponto também que junta os debates, porque seria importante tirar as patentes da OMC, mas também buscar caminhos para criar alternativas regionais para a indústria. Obrigada. Obrigado. Pedro, você pode iniciar a resposta? Graça, obrigado. Rebrip é a Rede Brasileira pela Integração dos Povos, da qual a ISP e outras tantas entidades fazem parte. Eu acho que é um debate que a gente, sem dúvida, tem que aprofundar, né, esse momento de pensar, né, a cooperação Sul-Sul e a transferência tecnológica entre os países do Sul global é importante e pode ser, enfim, um gatilho para a gente justamente, e também, né, a volta do governo Lula para pensar essa questão, sem dúvida. E queria agradecer também, Veriano, pelas colocações e dizer que não é um tema velho, não, ética em pesquisa, velho. E eu acho que, sem dúvida, a gente tem que seguir, e é um outro tema que o tratado não aborda, né? Não tem uma linha sobre ética em pesquisa. Obrigado. Então, sobre a questão do financiamento, né? Sem dúvida alguma, as grandes indústrias financiam organizações da sociedade civil, movimentos sociais, mas não só. Esse não é um debate novo, a gente sabe que o debate é sobre as portas giratórias, né, e a maneira como as grandes corporações assaltam as agências da ONU e todas as instâncias de poder dentro das Nações Unidas é antigo, né? E a gente tem visto isso de uma forma muito obscena, se vocês me permitem a palavra, no âmbito das negociações climáticas internacionais. A COP27 foi financiada por um pool de grandes poluidores e agora os maiores poluidores do mundo, né, empresas de petróleo, óleo, gás, e agora a COP28 também em Dubai, precisamente a mesma coisa, com a indicação, inclusive, de um executivo de uma dessas grandes empresas para presidir os trabalhos da COP28 em Dubai. Então, esse tráfico de influência, ele é absolutamente cristalino nas negociações do clima. No ano passado, né, a gente voltou de forma mais robusta a se encontrar, como eu mencionava anteriormente, nos foros internacionais. Então, e foi a comemoração dos 50 anos de Estocolmo, né, aquela primeira conferência do clima em 1972. A presença nesse espaço de discussão em comemoração aos 50 anos da Conferência de Estocolmo, ela foi muito impactante para mim, porque em paralelo às negociações oficiais, que eram até bastante reduzidas, você tinha todo um mundo de side events patrocinado pelos grandes investidores institucionais, por exemplo, a BlackRock, por exemplo, o Fundo de Pensão Canadense, enfim, para discutir os mecanismos de financiamento das políticas de mitigação e adaptação climática dos países.
Então, esse tráfico de influência é absolutamente cristalino. E aí, para encerrar, né, fazer referência à fala que a Sanjeta mencionou antes, que durante a pandemia a gente dizia muito ninguém se salva, né? E esse é o mesmo discurso que é usado no debate climático internacional. As questões ambientais, elas são planetárias, elas não são localizadas. Então, portanto, a gente precisa de soluções planetárias, né? Quando, na verdade, os impactos são localizados, sim, e a manifestação das mudanças climáticas, ela varia de acordo com o bioma, de acordo com o ecossistema, de acordo, né? Então, ela tem uma localidade que é muito importante. Essa captura corporativa do debate climático tem feito com que as discussões internacionais sobre clima aconteçam quase que única e exclusivamente do ponto de vista do norte global. Os problemas são problemas do norte global, as soluções são soluções do norte global para o sul global. A gente está vendo o fim do princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que foi citado aqui também, no caso do Tratado de Pandemia, para dentro do regime climático internacional, uma absoluta transferência de responsabilidades do norte para o sul global em relação à mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, por exemplo, através de instrumentos que são licenças de poluição, como é o caso dos mercados de carbono, os povos indígenas, as comunidades quilombolas, extrativistas, povos e comunidades tradicionais, de maneira geral, no Brasil, já sofrem situações de assédio violento que têm chegado nos territórios a partir da implantação do instrumento de mercado de carbono, né? Então, assim, o mercado de carbono, e especialmente o florestal, o que ele significa? Essa transferência de responsabilidade. Eu continuo poluindo no norte global, mas eu transfiro para as florestas no âmbito dos países com florestas tropicais, né, como Brasil, Congo, Indonésia, a responsabilidade de limpar a poluição que é produzida pelas grandes indústrias globais. Então, um pouco esse é o que a gente está vivendo. E só para terminar, porque eu não quero deixar de falar isso, o problema da tecnologia, né, que não é só um problema de transferência de tecnologia, mas de vigilância, como foi dito. Também, no Acordo do Clima, a gente está construindo todo um arcabouço de coleta de dados, né? Então, dados sensíveis, né, como onde estão os minerais raros, onde está a água do mundo, né? Então, isso tudo são dados que estão sendo produzidos sem perspectiva de um retorno do ponto de vista dos direitos humanos dos povos, né? Então, para uso do sistema financeiro global. Então, essas são algumas das convergências que eu consigo enxergar com o debate que vocês estão fazendo hoje. Obrigado, Tatiana. Acho que se a gente tivesse tempo, esse debate continuaria adiante, porque a gente percebe uma transposição dessas mesmas questões para as nossas questões de saúde, e muito certamente há interesses transvestidos, né, por trás de muitos dos atores envolvidos nessas negociações. E, infelizmente, a gente não vai poder ter mais comentários, ultrapassamos já em muito tempo, né? Eu agradeço a participação de todos e estamos aí nos corredores para colaborar com quem quiser nos consultar. Obrigado. Thank you so much, and we do apologize for that. It was a fantastic panel, but hopefully everybody can ask you more questions over lunch. So if this panel can sit together at the same lunch table and others can join in and ask questions. So there's a few announcements. Please, I know you're really hungry, but if you could just bear with us. The first is that you really need to sign up for the workshops 4, 5, and 6, which are this evening if you haven't signed up already. And like last night, we had good attendance. There'll be translation in 2 of the workshops, and then the one will be led in English. The second is if you are joining us for the dinner tomorrow night at the Italian restaurant, please, if you haven't RSVP'd, we need to RSVP so we don't waste any money. If you've been invited to the hub visit, the FIO Cruise meeting that was mentioned earlier on Friday, so that would have been an invitation from ABIA.
then you need to please RSVP, because if you can't join us on Friday, we'd like to invite another organization that will be here on Friday, because we have a limit on the numbers that VIO Cruise is allowing. So please let us know. And then just to remind you that when you come back in the afternoon, we won't see you because we'll be split in parallel sessions. Today, the parallel sessions start. 4A is in this room, if you're going to session 4A, and 4B is in the room downstairs. I think 4B is in Excelsior, the room downstairs. So because we went a bit over time and people do need a proper lunch, why don't we take 15 minutes away from your free time later in the afternoon? So you have a 1-hour lunch, but please let's start session 4A and session 4B at 2:30, just to be respectful of the speakers and the moderators' time. So if that's okay with everybody, I'm not being very democratic, but at least you get an hour lunch, get to ask Tatiana a lot of questions because she's leaving today. The rest of the people are still with us. So tomorrow morning at 7:30 is the Asia Networking Zone. So please join our colleagues from Asia for that. I mean, most people are only coming at 8, but that's fine. Today we had a good attendance for Africa. And then just two last things, because Diarmid, do you want to just stand up, just so the guy with the yellow shirt, Diarmid is in charge of the Global Cystic Fibrosis Access to Treatment campaign. Bowen talked about Sherry Nell in South Africa, but there are other people and other cases currently that are live and have just been launched. But he's leaving later tonight. So Diarmid has very kindly agreed that if you are interested in joining that campaign or assisting or helping in any way, especially our comrades from Argentina, where the generic is being manufactured, then if you could meet Diarmid on the balcony by the coffee room at 4:30 or 4:45 during the networking free time, you'd be able to hear more about that campaign and possibly join in on that campaign. You could come in as a friend of the court in the South African case, in the India case. There's many options, and I think we need to basically give every single forum that's hearing these cases as much information as possible to make Vertex life very difficult. So that's just one suggestion that's on the table. We would have done it tomorrow, but he's leaving later tonight. And then may I recommend, and Molly will put up the signs just now, that we, Sangeeta, have going to make you do something that we haven't consulted with you about, but Gopa agreed to it, that if you would like to join, based on what's coming out of Rio, there's a few working groups we think we'd like to form, right? Which would have multiple Global South groups from different regions, and you can all help in different ways. We urgently need a pandemic treaty negotiations and IHR working group. Currently, it's led by Third World Network, and Kai Tiru couldn't be here with us because of visa-related issues. But they would then lead the working group and, coordinate Zoom calls after this meeting, let us all know what is needed so we can all support. We can't all be experts on section whatever and regulation whatever, but we can provide support in other ways. So we're suggesting that the treaty and IHR, if you'd like to volunteer for that particular working group, that you would also meet during the networking free time at 4:30, 4:45, either in this room or in the coffee room or somewhere in a park or wherever. But we just need to know if you're interested in and you're willing to sign up. There are two other working groups we'd like to suggest that we start based on some of the discussions we'll have tomorrow and based on what's, we've been discussing here in Rio. But I think we'll leave that for tomorrow morning. But if you have other suggestions or ideas of working groups you think you need in your region or whatever, just let us know and then we can see who would be able to help, who would be able to volunteer. We know as HealthGap and HAI, we would like a civil society working group on the hub, or what's called the mRNA Technology Transfer Program. They've renamed it. It was called the Hub and Spokes Program. Whatever they want to call it, the point is it's the mRNA WHO MPP Tech Transfer Program, but it affects all of us because it's based in 15 different countries and they're expanding it
with a lot of control from the MPP and WHO. So that's just one suggestion which we can put on the table tomorrow. Dubai COP28, and I'm so glad you mentioned that the person who's presiding over that was, I think, the CEO of Dubai Oil or some equivalent like that. So, you know, sorry, but this is batshit crazy stuff, right? And we need to join in on that. So, yeah, possibilities, I think about it overnight, and then, we can get as many suggestions and support as possible. So, have I gone through all the admin, Molly? Victoria? Oh, yes, tomorrow, because we won't see you again, sorry, it's a long logistics talk. It's the 2 sessions this afternoon, we're in parallel sessions, there's translation in both sessions. Then it's free time, and hopefully people will join different working groups or volunteer or do whatever you need to do. Then it's the workshops this evening. If you're staying at the hotel, like last night, you'll go for dinner at your own, whenever you feel it's necessary. But tomorrow morning, we're not starting at 9:30 with the first session. To accommodate Professor Stiglitz, we will be starting with his session promptly at 9 o'clock, because he's participating virtually from Oxford. So if it is at all possible to really urge you to come and be seated by 8:50 a.m., that will really help us so that we can immediately start with the Zoom link. And if something doesn't work, we have a bit of time to try and fix that, because he's got a lecture commitment or something like that, after the session. So we just don't want to lose time because of technical issues. So the recap will be done after that session. So 9 o'clock tomorrow morning. Oh, actually 7 o'clock for the Asia zone, and then 9 o'clock will be stuck. Thank you, guys. Laptop was found in the male bathroom. So if you donate your laptop, let us know. But if you'd like to reclaim it, let us know.